professora Adriana, para o nosso segundo encontro de redação aqui no Caiu na ESA. No primeiro encontro, a gente estava falando do tema de 2018, ano que aqui para nós houve bastante aprovação, em função de que o tema estava um tanto quanto mal elaborado, no sentido que induzia o aluno a tangenciar, ou induzia o aluno a não atribuir uma tese explícita, porque ele falava assim, ele falava da ambição, né, como legado da condição humana, seria impulsão para o desenvolvimento, então seria bom, mas ele fechava, né, retraindo o aluno, apontando que ela poderia ser miséria da humanidade, o que realmente levou o aluno a ficar em cima do muro, a não apresentar uma tese, e essa foi a principal questão daquele ano. A gente tem aqui um exemplo de introdução feita com aquele tema, em que o que está sublinhado de preto é o que não muda nunca, então é aquele esqueminha que a gente pode utilizar, substituindo o A e o B, que são as respostas que a gente dá para a tese, né? Tipo, o porquê de que achamos um problema. Então, assim, ó, a reflexão acerca dos limites da ambição é uma preocupação muito presente. Essa é uma questão, essa questão é de extrema relevância, uma vez que diariamente a sociedade torna-se vítima de situações que denotam, joguei como tese, ó, a miséria da humanidade. Então eu peguei um pedacinho do texto do tema e joguei como tese, miséria da humanidade. Aí ficou claro para a banca, ó. Nesse sentido, destacam-se como aspectos relevantes o A, violação da ética para satisfação pessoal em detrimento do coletivo, que, né, seria o egoísmo, que eu vou falar no D1. E o que eu vou falar no D2 é o meu B, ó, ganância. Bom, diante disso, convém discutir as principais consequências dessa problemática. Então, o A é a violação da ética, gente, ó. Aqui está ele, já jogado no D1. O que tem que ter no D1, prof? A gente tem que contextualizar para jogar o tema, joga o tema, comprova a fala por meio de argumento de prova concreta, e a gente tem que ter um argumento de consenso, que sempre será a terceira frase do D1 e do D2, que é aquela frase crítico-reflexiva para bancas entender que eu não estou fazendo um texto expositivo, e sim um texto argumentativo. Se eu fizer um texto expositivo, eu vou ter a minha prova zerada, né? Se a banca entender que é expositivo, ou seja, tem muitos dados e não tem a opinião do aluno. E o argumentativo, a gente vai comprar, a gente quer mostrar para a banca o nosso posicionamento, comprovar para ela o nosso pensamento, tá? Porque a gente tem que persuadir o leitor que é a banca, então a gente tem que provar o que fala. Então a gente já começa abrindo assim, ó. Embora diversos avanços comprovem que a ambição faz o mundo evoluir, a exemplo da determinação dos portugueses com o período dos descobrimentos, podia até estar de roxinho, tá, gente? O homem ainda não aprendeu a controlar o tema, suas ambições. Com isso, as pessoas convivem em meio a atitudes de egoísmo, permitindo que a intolerância se instaure cada vez mais entre as relações. Em consequência disso, surgem guerras e atentados sangrentos. Deixando, aí eu joguei com o argumento de consenso, eu joguei o A, porque eu não tinha ainda tido espaço, então eu transformei o A em argumento de consenso, ó, deixando clara a insensatez humana ao estabelecer a ética além da satisfação pessoal. Então esse já foi um D1 em que jogamos o nosso A. Muito bem. Então resumo do que a gente falou até agora. A gente tem que contextualizar, jogar o tema, apontar a tese, né? Reafirmar a tese no caso. O assunto é onde eu jogo a nossa informação, ele é amplo. Como é que eu comprovo então o profil A e o B que tu falou? A gente comprova com exemplo, com dados estatísticos, com percentuais, com pesquisas, com fatos que comprovem, com citação de alguém que é referência no assunto, especializada. Pequenas narrativas não, sabe por quê, gente? Pode ser. Só que não tem como a gente verificar o que a banca pode entender como muito extenso ou não. Daqui a um pouco eu coloco uma pequena narrativa que pra mim é porque a minha banca entende que tá muito extensa, daí eu joguei tipo um microtexto dentro de um texto maior. Então elimina, não vamos colocar. Uma citação pequena até que pode, tá? Alusão histórica, sempre. Anotem aí, alusão histórica. Sempre, sempre, sempre. Prof, então eu posso comprovar o A e o B com alusão histórica? Pode. Só um posso, prof? Sim. Por quê, gente? Porque a alusão histórica,
Uma porque cai história na prova de vocês. Então demonstra que vocês têm conhecimento de história. No momento em que vocês estudam história, vocês acabam já pegando algo concreto para jogar lá na nossa redação. Exemplo, se a gente vai falar de direitos previdenciários, da Previdência, né? Previdenciário, a gente pode usar Getúlio, falar de Getúlio, que foi o primeiro presidente a estabelecer garantias, né, para os trabalhadores nesse grupo etário. Então é só um exemplo, a gente fazer link com história, com alguém que tenha sido relevante na história. Tá, muito bem, prof. Comparação entre fatos, situações, lugares, é ótimo também. E isso aqui, gente, é quando vocês aplicam os conceitos das diversas áreas do conhecimento. E a gente tem que sustentar A e B por meio disso, tá? Vamos então a uma introdução rápida sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o nosso da ESA. Esse aqui é o esqueminha, então, daquela introdução que a gente abriu ali. X, que é o tema, é uma preocupação muito presente. Essa situação deve ser enfrentada uma vez que diariamente quem sofre, né, Y, torna-se vítima dessa questão. Ponto. Nesse sentido, destacam-se como aspectos relevantes o A e o B, e se couber essa aqui. Essa é a única que pode não estar na introdução se for muito extenso. Diante disso, convém discutir as principais consequências dessa problemática. Até aqui a gente já viu bem tranquilinho, né? Tem umas expressões introdutórias para a gente colocar lá na introdução que eu prefiro que a gente não use, porque muitos usam há muito tempo e aí virou chavão. Então, como que eu começo então, prof? Começa com o artigo e o tema. O tema é a persistência da crise hídrica, que a gente abriu lá a aula anterior, né? Então, a crise hídrica no Brasil é uma problemática que decorre de anos, ponto. É o tópico frasal, já joguei crise hídrica e eu não coloquei a palavra persistência, vou jogar mais pra frente. Começa com o artigo e o sujeito, gente, tá? Aqui tem umas genéricas, ó, gente, que eu prefiro que vocês evitem. Ó, tem gente que começa assim: é de fundamental importância o debate sobre, ou aqui, é indiscutível que a crise hídrica no Brasil, a menos que vocês consigam remodelar para não ficar igual. Por quê? Há anos essas pessoas escrevem igual e a banca quer alguém que escreva diferente. O ano passado, a nota de corte, a média para vocês foi altíssima e esse ano eu acho que vai ser também. Ou seja, o que vai fazer com que entre quais que vão entrar é a redação. A redação com nota mais elevada, lembram? A nota baixa da redação puxa a nota. Então, a gente tem que escrever com muito entusiasmo e prestando atenção no que a gente está vendo aqui hoje. Ó, muito se discute a importância da, então, ó, comenta-se com frequência a respeito de, não raro toma-se conhecimento por meio de, apesar de muitos acreditarem que é uma refutação, ao contrário do que muitos acreditam, pode-se afirmar que em razão de, então tem umas maneiras que a gente vê há anos, eu prefiro que evitem, comecem com o artigo e o sujeito e continua, sabe? Vejam esse aqui, ó, mirem nesse aqui para treinar, não precisa fazer igual, mas só para treinar, tá bom? Agora sim, para a gente ligar os parágrafos e para abrir os parágrafos, é importante, coesão, porque vocês têm uma competência sozinha para coesão. Coesão, o que é, prof? É a costurinha do texto, tá? Então, eu posso abrir o D1 assim, ó, posso e devo, porque a gente tem que sinalizar para a banca que é o D1, que é o D2, que é a conclusão. O único que não tem placa é a introdução, por isso que eu aboli aquelas ali, tá? É preciso, em primeiro lugar, lembrar, pode usar. É preciso, primeiramente, considerar a questão da crise hídrica, outro já joga o ar. É necessário frisar, tá? É isso. Plaquinha para D1 é essas aqui. Para D2, se eu vou falar de outra nuance, ó. Note-se, por outro lado, que a questão da ausência governamental em relação à crise hídrica brasileira decorre de décadas, muito em função da corrupção. Ponto. Entendeu? Isso aqui funciona como gatilho mental. É imprescindível insistir no fato de que, nota-se, aliás, não se pode esquecer
eu gosto de além disso. Por que o além disso é bom? Além disso, da ideia de soma, tá? E aí mostra que eu venho numa linha de raciocínio tênue, ou seja, eu não estou me contradizendo, eu estou falando, acrescentando algo à minha fala. Outro fator existente, outra preocupação constante, ainda convém lembrar. Simples assim, tá, gente? Dentro do parágrafo tem que ter coesão, gente, tá? A gente vai colocar 3 frases em cada parágrafo. Então, ponto, coesão, e na última tu joga dentro, não vai, né, é a última frase. Ó, dentro do parágrafo, diante disso, essa situação, a questão mencionada, isso mostra, tá? Lá na intervenção, a gente vai dizer quem são os interventores, tá? Aliás, a gente retoma o tema, reforça a tese, e aí a solução é quem vai resolver a questão, como será feito, o que será feito, quais objetivos, tá? Um exemplinho básico aqui. O Estado, né, por meio do Ministério do Meio Ambiente, o que? Ampliar políticas para controle de fronteiras em prol de coagir o comércio ilegal de animais. Agora, outro interventor, sociedade, mídia, o que? Campanhas de incentivo, para incentivar a promoção de denúncias para a tomada de providência governamental. Então é uma jogadinha, a gente escolhe quem será o interventor, como será feito. Vamos supor que o tema fosse preconceito linguístico, tá? Percebemos que o preconceito linguístico revela, ó, já abre com coesão, ó. Dessa forma, percebemos que o preconceito linguístico revela manifestações diversas de exclusão como social, regional, racial, entre outras, a serem combatidas. Bom, convém às instituições escolares, que é quem, promover o quê? O ensino da pluralidade comunicativa e a valorização das diversas formas de expressar, como por intermédio de debates sobre as variantes, suas situações de uso e contribuição para a formação de nossa sociedade, como na arte, na música, em diferentes aspectos, aliás, áreas deste país. E aqui é aquela frase de final feliz, tá, gente? Assim, será construída uma sociedade menos preconceituosa e mais rica culturalmente. É um exemplo, tá bom? Gente, deixa eu só ver aqui. Não utilizar na conclusão de vocês fórmulas prontas, tá? Não dizer conclui-se na conclusão, de acordo com argumentos citados, também não, porque é redundante, tá? Porque se o meu texto é argumentativo, eu não preciso dizer que eu coloquei argumentos, é redundante. Com base na problemática acima enfocada, também não, porque é uma problemática que estou resolvendo, então estou sendo redundante novamente, tá? Começa com assim, assim é um conectivo de conclusão também, tá bom? Não colocar clichê, tipo, a esperança é a última que morre. Não fazer um apelo para o governo se conscientizar. Por quê? A gente tem que dizer qual ministério vai fazer, como fará, por meio de quê, tá bom? E nenhuma conclusão utópica. No dia em que o homem perceber que esse tipo de coisa não dá. A gente pode começar a nossa conclusão da seguinte maneira. Logo, o portanto deslocado depois do verbo. Assim, infere-se, vírgula, portanto, vírgula, e segue o barco. Por conseguinte, finalmente, em vista disso, entende-se que são necessárias medidas e tal. Desse modo, nesse sentido, dessa maneira, assim, vírgula, vírgula, vírgula em cada um, tá? Para finalizar uma propostinha de intervenção aqui, gente. Se o tema fosse pessoas em situação de rua no Brasil. Desse modo, ó, iniciando a conclusão com desse modo, que também pode ser usado em qualquer outra parte da redação. O Ministério do Desenvolvimento Social deve promover o quê? A reinserção das famílias em situação de rua, como? Por meio de projetos de capacitação, habitação e inclusão no mercado de trabalho, com acompanhamento educacional. Isso aqui é o detalhamento que a gente vai ver mais pra frente também. Profissional psicológico, aí a frase de final feliz. Espera-se com isso prover a esse grupo social específico condições não apenas de reinserção, mas de manutenção digna de suas atividades cidadãs.
tá bom? Então hoje a gente ampliou um pouquinho mais a questão do D1, da conclusão e da introdução, tá? Próximo encontro a gente vai ir mais a fundo em todas essas questões, tá bom? Até mais!